Mas é crente quem faz? Quem faz o quê? Tudo isso? Uma pessoa que adultera não é crente? Acontece acidentes no meio do percurso, né? Oh, tá. Mas ele deixa de ser crente porque ele adulterou. Não deixa. Porque ele Acontece caiu- acidente no meio do percurso. Porque ele caiu em adultério. O pecado, ele é acidental na vida do crente. Acidental. É pra ser, né? Acidental. Sim, é pra Você ser. já leu Gênesis 4. Hã? Já li. Porque descaiu o teu semblante, porque anda triste, se procederes bem, serás aceito. O pecado jaz à porta, o teu desejo é contra ti, basta te dominá-lo. Se eu domino o desejo, automaticamente eu não peco. Ou não? Então o pecado é acidental ou é permissivo? Na vida do crente é pra ser acidental. Não existe o Para pecado. um novo nascido, Escuta, o pecado é permissivo? Eu permito ou é acidental? Ah, é um acidente, tá? Ou você tá falando. Porque a Bíblia diz lá em Provérbios que Deus amaldiçoa aquele que fala que faz alguma coisa, fiz isso por brincadeira. Então assim, o pecado, o cara que adultera, tem um acidente de percurso? não. Ele O premeditou. adultério há uma premeditação, né? Pro O adultério. cara premeditou, tal, aquela mensagenzinha ali, aquele negocinho, aquele nudes, aquele piruzinho mandado pra lá, aquele peitinho mandado pra cá, aquele negocinho. Não é assim o negócio? É, acontece. Do webcam e tal. Ai, nossa, ai, então, não é assim que né? Eu acho que é assim, né? Tá, não, até é assim, porque não teve o irmão aí agora que a moça falou que ele. A moça, como que chama? Eu não quero destramar o irmão, mas preciso falar sobre ele, o irmão, o Tiago Alicerce. Ele teve no meu podcast. Então, não vou destramar ele, não. Longe de me fazer tal coisa. Acontece o seguinte. Eu não vou difamá-lo por vários motivos. E primeiro, porque é muito covarde a pessoa cair e se tripudiar sobre a queda de alguém. Isso é covardia, no reino é covardia. Agora, a queda dele também se deu pela jactância dele. Ele é jactancioso como Pedro era. Todo mundo vai cair. Eu não. Esses caras tudo caem. Eu não caio. Isso chama-se jactância. Agora, ele pecou, errou, confessou, tá certo. Vai pagar o preço dele, que é problema dele. Foi acidental ou foi permissivo? É, pela história, pelo que eu vi, foi permissivo, né? Então pronto. Então assim, e por ser permissivo, ele está condenado ao inferno? Não. Se ele confessou e deixou, ele alcança misericórdia. Agora, o problema do ato em si do adultério, e não é dele, é de qualquer um que adulterar. Casado, né? Só casados que adulteram. O problema do ato do adultério, do pecado do adultério, é o seguinte: é as consequências que você traz sobre a sua vida. Você leva mácula pro seu leito. Você quebra aliança. Você traz maldição para sua casa. E você sofre o tempo do apedrejamento. Ah, nossa, aí a galerinha mais... a galerinha dos direitos espirituais, tem os direitos humanos e os direitos espirituais. Os direitos espirituais falam assim: não julgueis para que não sejais julgados. Só que a Bíblia diz que você pode julgar. Nós não podemos condenar. Julgar pode, condenar não. Então, o que acontece? Tem um monte de gente malhando ele. Isso chama-se tempo do apedrejamento. A gente só precisa tomar cuidado com uma coisa: que o camarada que apedrejou Davi por nome de Simei, depois morreu. Então assim, se você quer apedrejar, fica à vontade para apedrejar. Só que depois você pode morrer. O cara que arrebentou Davi contava no livro assim: filho Salomão, lembra de Simei? Sim, papai. Esse homem perturbou seu pai. Quando você assumiu o trono, mata ele. O cara foi lá e matou ele. Agora, a pior tragédia de um adultério, além de todas essas outras coisas que nós já falamos, é que a Bíblia diz que aquele que adultera, a vergonha nunca mais sairá sobre a vida dele. Ter uma vergonha sobre a vida não quer dizer que Deus não perdoou. Tá perdoado, mas a marca fica lá, o opróbrio, a vergonha fica lá. Então assim, eu acho que hoje a gente precisa ser mais solidário. E eu já falei isso em outro podcast. Atender a irmã também lá, que eu também não sei quem é. Eu vi uma entrevista dela. Porque agora até é legal, né, cara? Esse eu acho que é interessante, assim, que eu acho bacana, que a pessoa adultera hoje, depois da entrevista. Estamos ali, adulteramos e não beijou minha boca, mas adulteramos. E foi maravilhoso. Aí eu gostava, eu achava. Cara, é legal, cara. Você não vê um
pingo de arrependimento na cara da fulana, velho. Na cara. Porque o cara vai dar entrevista. A outra que fez aquele auê no Rio de Janeiro, né? Manda lá pro senhor, eu fiquei com vergonha de ser preto esse dia, velho. É mesmo? Fez um auê no Rio de Janeiro. Quero falar que não sei quem, manda sair ele com meu marido. E depois tava cobrando 70 pau pra dar entrevista. Cara, que reino é esse? Que gente é essa? Que esposa de pastor doente é essa? Vai cuidar de quem uma mulher dessa? Mas ela disse que ela tava desviada. O pastor... Pior ainda. Pior ainda. Está desviada a fazer o quê na igreja? Expor fazer auê, expor as pessoas. Cara, assim, é o que tem hoje, cara. Essa raça que tem, essa corja que tem. De gente que gosta de expor os outros, gosta de difamar e tal. Cara, quando Davi, eu já falei isso aqui, mas eu preciso falar de novo. Quando Saul morreu, Davi diz assim, ó: não noticie isso na terra dos filisteus. Não anuncie em Gate que os montes de Gilboa não chova, porque caiu um valente. Eu não quero saber quanto tempo que o Tiago, que o Barnabé, com o alicerce, com o piso, com o concreto, sei lá quem é. Quanto tempo o cara ficou no pecado. O que interessa, cara, é que a igreja não pode, a igreja não pode sair por aí matando, metralhando quem já tá morto, cara. Então tu acredita que a gente não pode expor as pessoas que pecaram? Não, eu não tô dizendo que não pode expor. O pecado já expõe. Deus não expôs Adão e Eva, o pecado os expôs. O pecado já te expõe ao ridículo. O pecado já te expõe às coisas que você falou, bateu no peito, afirmou, veio no podcast, disse, muito pastor pegando irmãzinha. Ele sabia porque ele fazia parte do esquema, então, que ele também pega. Então, assim, no caso dele, é que ele expôs muita gente. Eu andei vendo, esse cara foi um perseguidor contumaz do apóstolo Rina. Você tá entendendo? Então, assim, e aí, mas a minha mãe dizia assim: meu filho, o mal por si mesmo se destrói. Ninguém precisa destruir esse cara. Mas você acredita que o erro dele anula as verdades que ele falou, que ele pregou? Nunca. Porque se o erro dele anular as verdades que ele falou, vamos rasgar o salmo, né? Porque Davi é adúltero, Salomão idólatra, Moisés assassino, psicopata, mata e enterra na areia, abandonou a mulher com os filhos. Aí o senhor fala: é sua mulher, né, filho? Pega o SBO aí que é seu, os filhos também é seu. Não anula as verdades, porque verdade sempre é verdade. O que Paulo disse em 1 Coríntios 13:13? Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. A verdade é verdade. Independente da verdade ser dita por alguém que não vive a verdade, que falava a verdade e vira uma vida de mentira, não deixa de ser verdade. Não é verdade. Entendeu? Senão a gente tem que anular um monte de coisa do monte de gente que falou na Bíblia que não... A vida não coadunou com a verdade que falou. Davi, o cara lá, pai, adulterou. E a gente prega até sobre ainda arquitetou a morte do marido, então, da mulher, né? Então, assim, não anula, mas tem como uma lição pra mim. Tem uma lição pra você. Não seja jactancioso. Não diga que todo mundo vai cair se você já tá caído. Não diga que todo mundo é ruim se você é péssimo. Então fica a lição, né? A jactância não funciona.